Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play. Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês ainda a discussão sobre o substituto do ministro Luiz Roberto Barroso para o Supremo Tribunal Federal. Eu estava vendo, inclusive, um artigo ali publicado pela Vera Magalhães, lá na Globo, dizendo que a esquerda passa pano para o presidente Lula em duas pautas importantes. A pauta de ter mais mulheres em lugar de destaque, e a pauta do meio ambiente envolvendo a questão da exploração da margem equatorial. E aqui eu quero, e ainda tem a questão do Rodrigo Pacheco, né? Já ia até atropelando, que não desistiu ainda de ser indicado pelo Lula no lugar do Jorge Messias. Tem uma parcela do discurso da chamada mídia liberal ou da mídia tradicional brasileira, que é financiada, que é mantida pelo mercado, que tem permeado e alimentado a discussão do campo progressista. A gente sabe que existe uma parcela de mulheres, uma parcela da sociedade civil organizada que realmente está engajada na necessidade de o presidente Lula indicar uma mulher para ocupar o espaço de ministra do Supremo Tribunal Federal. Afinal, ter só a ministra Carmen Lúcia realmente é algo muito ruim. A Adri de Lorenzo ontem falou sobre isso, eu falei também durante a nossa participação na live da Fórum 11h30, por acaso na data de ontem, excepcionalmente ontem, né? Na verdade, eu participo às quartas, mas ontem eu acabei participando porque tinha um compromisso hoje em outro lugar, aqui em Aracaju, e aí acabei trocando o horário. E aí eu falei com vocês e falei lá também com a Adri que a gente sabe que tem gente do campo da esquerda que realmente está empenhada nessa causa, que explica e comenta de forma justificada, mas tem gente do campo da mídia liberal ligado ao mercado que publicamente defende a indicação de uma mulher, mas nos bastidores trabalha para que a indicação não seja de uma mulher, mas sim do Rodrigo Pacheco. Basta lembrar, como eu já citei inclusive em várias oportunidades, tanto aqui nas minhas análises na Revista Fórum, como nas minhas participações na Fórum 11h30, que a mesma trupe que reclama que o Lula deveria dar mais espaço para mulheres é a trupe que diz que a Janja tem espaço demais junto ao presidente Lula como primeira-dama. Meio confuso, né? Ou vocês querem que as mulheres tenham mais espaço, ou seja, ou vocês defendem realmente que as mulheres tenham mais espaço, ou vocês só defendem para poder tirar o foco de parte do campo da esquerda, porque se vocês vierem hoje na internet, vocês vão encontrar diversas críticas ao Jorge Messias. Ah, porque ele é evangélico. Ah, porque ele é da mesma igreja do ex-assessor da Damares. Não, porque ele é ligado à Ana Juf. Não, porque ele é ligado a um grupo teocrático assim assado. Aí eu pergunto para vocês, a atuação dele, inclusive na pauta relacionada ao aborto, ele atuou de forma técnica, como um operador do direito, ou como um agente religioso cristão protestante? Meio óbvio, né, como é que foi a atuação dele, técnica. Deixando evidente que se ele for realmente indicado ao Supremo Tribunal Federal, que ele irá ter uma atuação técnica, tá? Tem também o Rodrigo Pacheco, né, que não desistiu de ser indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? O presidente Lula iria indicar o Jorge Messias, todo mundo esperava o anúncio ser feito na última terça-feira, antes da viagem dele, do embarque dele para a Ásia. Não aconteceu, ele deve fazer esse anúncio quando voltar, e muita gente está apontando que isso está acontecendo porque o Davi Alcolumbre está tentando fazer campanha ali para o Rodrigo Pacheco. O próprio líder do governo no Senado, né, o Jacques Wagner, o líder do Partido dos Trabalhadores, né, Jacques Wagner, que é senador, acho que ele agora está ocupando o cargo de líder do partido, se não me falha a memória, no Congresso. Se eu tiver confundido, me perdoe, senador. Que um é líder do Congresso, o outro é líder do partido, um é líder do partido e o outro é líder do governo. Ele e o Rogério Carvalho, eu não lembro exatamente quem é o líder do governo e quem é o líder do partido, mas enfim. E ele disse que o Davi Alcolumbre foi pedir para indicar realmente o Rodrigo Pacheco. O presidente Lula bateu o pé e falou: não, meu indicado vai ser o Jorge Messias. E aí, já levantando essas coisas que eu já trouxe para vocês aqui de Jorge Messias, parte do nosso campo está focando nessa discussão, enquanto a mídia e o mercado toca outros temas. E aí eu fui ler aqui essa matéria que a Vera Magalhães publicou no Globo, que ensejou
o meu motivo de fazer esse vídeo aqui para vocês, né? Que é esquerda poupa Lula em duas frentes. E ela fala aqui que historicamente se tem uma passada de pano para o presidente Lula, inclusive em pautas que seriam importantes para o dito campo progressista. E aí ela cita aqui, por exemplo, que o silêncio das hostes progressistas grita diante de duas decisões de Lula que contrariam bandeiras importantes e históricas da esquerda: a defesa do meio ambiente e maior participação feminina nos postos de poder. Aqui você consegue ver como é que a dita mídia profissional brasileira, eu estou dizendo dita mídia profissional porque a revista Fórum também é uma mídia de jornalismo profissional, né? Mas eles consideram apenas as que estão bancadas no mercado, ou pelo mercado, ou na TV e na rádio. E aí você vê que ela nem fez uma pesquisa básica, porque, por exemplo, o governo do presidente Lula atualmente tem 38 ministérios. Desses 38 ministérios, 11 ministérios são ocupados por mulheres, todas, até onde a gente tem informação, indicadas das cotas pessoais do presidente Lula. Se você levar em consideração as outras cotas, as outras indicações pessoais que o presidente Lula fez do campo da esquerda ali dentro do próprio governo dele, incluindo homens, inclusive, se você levar em consideração, né, que o governo controla diretamente de indicação do governo aproximadamente ali 24 pastas, se você cortar ali, por exemplo, pela metade, é como se metade dos ministros fossem homens e metade dos ministros fossem mulheres, das indicações do partido do presidente Lula, tá? Por quê? Porque tem partidos que têm outras pastas, como por exemplo, MDB, União Brasil, PP, PSD, PSB, que a indicação é feita pelo partido. Ou seja, o presidente Lula, quando deu a pasta do ministro do Ministério dos Esportes para o André Fufuca, tirando inclusive a Ana Mose na época, ele não deu, e pode obrigar, por exemplo, o PP a indicar uma mulher, indicar um homem negro, indicar uma mulher negra. Ele dá o ministério em troca dos votos que o partido precisa. Afinal, como eu já expliquei aqui em diversas oportunidades e muita gente ignora tal correlação de forças, o Brasil hoje, dentro do Congresso Nacional, tem a seguinte composição: 75,2% da Câmara é de direita, 386 deputados, sendo 127 deputados de esquerda, 386 de direita. E no Senado Federal, 80,2% de direita, 65 senadores da direita, 16 senadores da esquerda. A gente precisa trazer vocês aqui para esse papo também para entender. Eu fiz uma pesquisa antes aqui, inclusive, de fazer esse vídeo e descobri que antes do governo Lula, o governo que mais teve mulheres em cargo de ministério no governo foi o governo da presidenta Dilma Rousseff. Tinham 8 ministras. O governo do presidente Lula tem 11 ministras mulheres. E por que eu estou fazendo questão de citar isso aqui? Porque por conta de uma indicação que pode não vir agora para uma mulher para o Supremo Tribunal Federal, a mídia tradicional, através da Vera Magalhães, através do William Vac, através de vários veículos da mídia tradicional, de Globo News a CNN Brasil, de Band News a Record News, todas dizendo que o Lula deveria indicar uma mulher e que se ele não indicar uma mulher para o Supremo Tribunal Federal, é a prova de que ele não dá importância a mulheres em cargo de relevância. Aí eu fui fazer uma outra pesquisa aqui, né, para mostrar se tem alguma incoerência no dito campo da esquerda, né? E aí apareceu aqui, ó. Só 4 partidos têm pelo menos 50% de mulheres em cargos de comando. Quais são os 4 partidos, Carlito? 1 é de direita e 3 são de esquerda. PSOL, 61% do partido é comandado por mulheres. PT e PCdoB, 50% do partido são comandados por mulheres. Aí tem um outro material que foi divulgado pelo TSE que aparece o seguinte, ó. PT é o partido com mais mulheres em órgãos nacionais. Dados do TSE mostram que em outras legendas, o espaço feminino é reduzido, mesmo elas representando 52% da população. E aí os dados levantados aqui pelo TSE apontam que as mulheres representam 52 membros dos 105 membros de cadastro nas cadeiras executivas nacionais do Partido dos Trabalhadores, 49,52%. Por que eu estou trazendo esses dados para vocês aqui? Primeiro, para mostrar que o discurso da Vera Magalhães, o discurso de uma parcela do nosso campo, que inclusive acabou adotando o discurso da Vera Magalhães, sem saber, evidentemente, eu não estou dizendo que você que está questionando a indicação do presidente Lula em relação a Jorge Messias, adotou o discurso da Vera Magalhães, não é esse ponto, mas é o discurso de dizer que o Lula,
e que o governo do Partido dos Trabalhadores não pensa nas mulheres e não coloca mulheres em cargos de relevância. A gente está falando de um partido, de um governo que, até a informação que a gente tem nesse momento, é o partido que mais nomeou ministras mulheres e que, inclusive, tem talvez a maior diversidade. A gente tem a primeira ministra indígena ocupando pasta, que é a Sônia Guajajara. A gente tem pelo menos 4 ministras negras, mulheres, no governo. Então, assim, a gente precisa separar o joio do trigo. Como assim, Carlito? Eu, como a maioria das pessoas, evidentemente, também acho que o Lula deveria indicar uma mulher para ser ministra do Supremo Tribunal Federal. Mas essa decisão cabe a ele. Se ele decidiu indicar o Jorge Messias, eu posso criticar a indicação, eu posso dizer se eu gosto ou se eu não gosto. O que eu não posso fazer é o que a Vera Magalhães está fazendo e que, lamentavelmente, uma parcela do próprio campo da esquerda também tem feito. Dizer que, ao não indicar uma mulher para o STF, o Lula mostra que ele não tem compromisso com a representatividade e a participação feminina na coisa pública. Isso não é o que os dados mostram. Eu até citei mais cedo em um vídeo que eu publiquei nas minhas redes, que foi o seguinte: talvez a ministra Carmen Lúcia antecipe a aposentadoria. Está sendo discutido isso também, talvez ela saia antes do prazo. Ela provavelmente deverá sair, ela e o ministro Luiz Fux saem, se não me engano, em 28 e 29. 28 e 29, se não me falha a memória. E o Gilmar Mendes em 2030. Aí a ministra Carmen Lúcia é uma mulher branca. Então, quando ela sair do Supremo Tribunal Federal, no caso dela, para mim não tem nem dúvida, o presidente Lula vai indicar uma mulher. Mas eu tenho certeza que a mídia tradicional, sabendo que nós do campo da esquerda defendemos maior representatividade, vai começar a cobrar que, para substituir a ministra Carmen Lúcia, o Lula não indique meramente uma mulher. Falei que nem os baianos agora, né? Uma mulher. Que eu sou baiano, saiu o meu baianês aqui agora. Que indique apenas uma mulher. Mas indique uma mulher negra. E aí, se o Lula não indicar uma mulher negra, essa mesma mídia vai falar, sabe o quê? Tá vendo? Ele não pensa em representatividade. Na outra indicação, ele disse que ia indicar uma mulher. Não indicou. Nessa agora, ele indicou uma mulher. Mas indicou uma mulher branca. E se indicar uma mulher negra, Carlito, vão querer saber qual que é a religiosidade da mulher. Se for uma mulher evangélica, tá vendo? Indicou uma mulher negra, mas é evangélica. Então assim, a gente precisa tomar cuidado, porque as nossas pautas estão sendo sequestradas por veículos da mídia liberal, depois elas regressam para o nosso campo para que eles tentem controlar a narrativa. Essa pauta não é da Angélica, que não defende, por exemplo, taxação de bancos, bets e bilionários. Essa pauta de ter mais representatividade no Poder Judiciário feminino é uma pauta que nós, do campo da esquerda, defendemos. Então a gente precisa tomar cuidado, tá? É genuíno exigir que o presidente Lula ou cobrar dele que indique uma mulher? É. Mas fazer essa alusão que a Vera Magalhães está fazendo, dizendo que a esquerda está passando pano pro Lula, sem falar que todo mundo está cobrando Lula. Seja no campo da esquerda mais moderada, mais radical, até a parte da centro-direita está reclamando Lula também, que deveria ser uma mulher negra, deveria ser alguém assim, alguém assado. Como é que não tem ninguém reclamando ou cobrando, Vera? E para mim, para finalizar essa análise aqui de hoje, o pior de tudo, dizendo que a esquerda está passando pano para bandeiras importantes do campo, né, entre elas a participação mais efetiva das mulheres em cargos de poder, que eu já mostrei, né, que o governo do presidente Lula... E olha que eu nem citei que o Lula escolheu a Dilma como a sua sucessora. Que ainda teve isso, né? A primeira mulher presidente da história do Brasil. Enquanto a ministra Gleisi Hoffmann estava sendo criticada como deputada, muita gente dizendo que ela era uma presidenta fraca do Partido dos Trabalhadores, ele trouxe ela e botou ela para ser ministra das Relações Institucionais, que dialoga diretamente com o Congresso. Será que ele não confia? Aí a Vera, que para mim aqui foi o absurdo completo que a gente poderia citar aqui, que é o seguinte: ela traz aqui, deixa eu tirar até uma pontinha da cutícula aqui da ponta do dedo. Ela diz que existe essa hipocrisia da esquerda porque nós nos calamos em relação à exploração da margem equatorial na bacia do Rio Amazonas, né? Que ela até cita aqui, ó, na foz do Rio Amazonas. E aí, Vera, tem 2 pontos importantes que a gente precisa trazer aqui. A primeira, tá? Ninguém do campo da esquerda se calou com isso. Eu faço parte do partido Rede de Sustentabilidade, que é o partido da ministra Marina Silva, inclusive, e a gente cobrou, primeiro, a responsabilidade ambiental, segundo, cuidados técnicos, e terceiro, a gente está defendendo, inclusive, até agora, por exemplo, a não aprovação da PEC da devastação, que vocês da mídia tradicional defendem. Olha que interessante, né? Preocupados com o meio ambiente, vocês, né, Vera Magalhães? E olha que interessante.
A Petrobras, ela não é gerida pelo presidente Lula. Não é o presidente Lula que fala assim: Petrobras, vocês descobriram a possibilidade de fazer exploração na chamada margem equatorial, mas eu digo para vocês que não pode fazer. Não é assim que funciona. Primeiro de tudo, se o Lula fizesse isso, vocês mesmos iriam dizer o quê? Ah, o Lula está interferindo. Ah, o Lula está fazendo isso. Ah, o Lula está fazendo assado. Ontem mesmo, um desses veículos da mídia tradicional foi entrevistar o Jean Paul Prats, que foi presidente da Petrobras, para que ele dissesse se o Lula interferiu ou não nas ações da Petrobras na margem equatorial. E ele disse que não. Então, peraí, pela Vera Magalhães, o Lula deveria ter interferido. Mas, por outro bloco dentro da empresa que a Vera Magalhães trabalha, o Lula interferiu e está errado. E aí que para mim entra o principal ponto. O IBAMA concedeu as licenças. E aí isso não depende de eu concordar ou discordar com a autorização, Vera. O IBAMA é um órgão independente. O presidente Lula não pode falar: boa tarde, IBAMA, vocês liberaram a exploração, mas eu não autorizo. Porque isso seria ingerência em um órgão público independente, uma instituição pública independente. Vocês vivem tão desconectados da realidade, que não entendem isso. Ah, e calma também, viu, Vera? Porque não foi liberado a exploração do petróleo ainda, tá? Foi liberada a pesquisa para ver a viabilidade da exploração. Então hoje a gente aprendeu aqui 2 pontos importantes, ou 3 ou 4, depende de como você vê. Primeiro, o governo do presidente Lula e o governo da esquerda no Brasil é o governo, assim como o Partido dos Trabalhadores, são os universos que mais trazem representatividade feminina no campo da política, inclusive ocupando cargos de poder, viu, Vera Magalhães? Segundo, o presidente Lula não interfere nem na Petrobras e nem no IBAMA, porque nós vivemos um Estado democrático de direito e, como a Constituição preconiza, as instituições elas são independentes e autônomas. Agora a gente precisa tomar cuidado para não cair nesse discurso, porque eu vi muita gente replicando a mesma coisa. Ah, mas o Lula poderia barrar. O Lula não pode barrar, meu amigo e minha amiga. O IBAMA é um órgão independente, um instituto independente, né, autônomo, melhor dizendo. A Petrobras não é uma empresa pública, ela é uma empresa de capital misto. Então a gente acha que a Petrobras é uma empresa pública, não. O Estado brasileiro tem o maior percentual de ações da Petrobras, mas é uma empresa de capital misto. Ela não é uma empresa que pertence ao Estado. Então o Estado não pode ir lá e falar: não aceito que faça a exploração. Até porque se chegar uma situação dessa, vai para o Conselho votar. Ah, mas o governo consegue maioria no Conselho. A questão não é meramente essa. A questão é que a própria Vera no outro dia vai falar: grave, Lula interferiu na Petrobras para não se explorar ou para se explorar a margem equatorial. E se Lula não interferisse na Petrobras, interferisse no IBAMA? Grave, Lula interfere no IBAMA para proibir que instituto divulgue ou libere exploração da margem equatorial. É isso que vocês fariam. Como vocês fizeram, inclusive, no artigo que vocês publicaram no editorial de ontem, né, dizendo que trabalhadores de aplicativos não cabem na CLT, que isso é um exemplo da modernidade das relações de trabalho. Traduzindo, vamos defender a escravidão moderna e dane-se o coitado que cai de moto por aí que fica... Porque eu tô cheio de vícios do meu baianês, né? Que cai de moto por aí e que fica dependendo do seu próprio esforço para tentar comer, mesmo com a perna quebrada, mesmo sem veículo para trabalhar. Reflita sobre isso, meu amigo e minha amiga. Grande abraço e tchau!